Segue até segunda-feira, dia 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito. O tema deste ano é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. Em Itajaí, uma série de atividades marcam a data com ações educativas em vários pontos da cidade. O objetivo é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, estimulando sua participação para as mudanças necessárias para a segurança viária. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando sempre que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram, @VivaVozUnivale, e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, e hoje nós estamos recebendo o diretor de Educação para o Trânsito do Codetran de Itajaí, Jackson Neri, quem a gente já agradece a presença. Muito obrigado, Lisa. Muito obrigado, Nicole. E também a todos os ouvintes da Rádio Univale, né? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre trânsito. Legal. Jackson, semana em que as pessoas param para pensar no trânsito, coisa que a gente enfrenta no dia a dia das cidades em todo o país, né? E o que exatamente Itajaí pensou para esse momento, né? De que maneira vocês organizaram essa semana que tem essa intenção mesmo de chamar para a consciência todo mundo que de alguma maneira está envolvido com o trânsito, né? Sim, durante todo o ano a gente fez diversas atividades, né? Tanto com palestra, com o programa Motorista do Futuro e com a Blitz Educativa. Só que essa semana acaba se intensificando um pouco essas atividades, porque foi estabelecido pelo CTB como a Semana Nacional do Trânsito, do dia 18 até o dia 25 de setembro. Então a gente preparou algumas atividades especiais, né? Que a gente elaborou um material para a Blitz Educativa, que é em relação álcool e direção, e também o celular e direção, né? Porque hoje na nossa cidade e também em todo o país são os principais causadores de acidente de trânsito. Certo, Jackson. E o número de veículos circulando no trânsito das cidades cresce a cada dia, né? Muitas vezes eles são usados para fazer trajetos que poderiam ser feitos com outro transporte, né? O transporte alternativo. Um dos grandes problemas causados pelo uso em massa dos carros e motos é o congestionamento. Qual é a importância do uso de transportes alternativos para evitar esse estresse diário e também para evitar que acidentes acabem ocorrendo no trânsito? Assim, o transporte alternativo ele facilita muito a vida das pessoas, né? Porque tem pessoas que trabalham muito perto de casa ou estudam, né? Então fica muito fácil também estar fazendo esse transporte a pé ou até mesmo de bicicleta. E além do mais, a partir do momento que a gente anda de bicicleta ou a pé, a gente está fazendo um bem para a nossa própria saúde e principalmente para o meio ambiente, né? Então essa importância, ela é muito grande, mas a gente tem plena certeza que a gente precisa fazer mais campanhas em cima disso, precisa incentivar e também fazer algumas melhorias na cidade para que a gente possa estar fornecendo uma situação melhor, né, para o município aqui de Itajaí. Eu acho que é bacana falar disso, já que hoje, né, dia 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro. Então, é também um tema levantado por vários movimentos ambientalistas, o pessoal cicloativistas, né, que defendem, então, que o carro, em várias situações, pode ficar em casa e que a pessoa use as ruas para caminhar, para bicicleta e numa ação que envolve saúde, qualidade de vida e também a questão ambiental, diminuição da poluição, tem vários pontos aí envolvidos nesse movimento. Mas aí a gente entra nessa questão, né, Jackson, a ideia de que Itajaí, nesse momento, ainda não tem toda a via, a rede viária organizada, por exemplo, para as bicicletas, né? Como é que está isso? Está avançando na cidade? Tem gente interessada em usar mais suas bicicletas, mas a gente sabe que a gente não tem ainda ciclofaixas ou ciclovias para todos os bairros. Como é que você vê isso nesse momento? Só a ciclofaixa, ela não é o principal motivo, né? A gente até teve uma discussão aí, né? A gente fez todo um debate, né, junto com os ciclistas, teve aproximadamente 50 pessoas, então
o Robson, né, que acabou presidindo todo esse debate. E assim, uma das coisas que eu pensei que ia ser pedido nessa reunião, a primeira coisa, era as ciclofaixas, mas na verdade as ciclofaixas ficaram em segundo. A primeira foi a educação de trânsito, porque eles relataram que muitas pessoas, até em vias que tem ciclofaixas, o ciclista não anda na ciclofaixa. Então, a ciclofaixa, ela não é o remédio de tudo, mas sem dúvida ela é de grande importância junto com a educação de trânsito. Eu acredito que a gente vai poder melhorar o trânsito da nossa cidade. E até respondendo a sua pergunta, né, hoje dentro da nossa cidade nós temos 45 quilômetros, né, de ciclofaixas. E já existe todo um planejamento, né, para 150 quilômetros. Então, a ideia de fazer as ciclofaixas é todas estarem interligadas umas nas outras. Então, eu acredito que assim que essas ciclofaixas estiverem interligadas, né, com certeza também vai incentivar mais ainda as pessoas a estarem andando, né, de bicicleta. E a questão dos ônibus também, né? Porque já que a gente está falando desses pontos que neste momento são muito importantes, estão em evidência, em discussão na cidade, parece que agora a questão do coletivo ficou mais organizada com como é que foi chamado? O bilhete... Ai, gente, perdi o nome. Integrado. Com o bilhete integrado. Como é que você vê? Já dá para sentir um retorno dos passageiros, de quem anda com o transporte coletivo na cidade? Já está melhor? Esse não foi um assunto assim que eu participei diretamente, né? Esse assunto foi mais com o coordenador Robson. Certo. Mas assim, o que eu vejo hoje, com certeza a gente já tem um serviço melhor, né? A gente passou aí por um longo período, né, complicado com o transporte coletivo. Mas foi feito, né, todo esse trabalho emergencial, mas eu acredito que está suprindo a necessidade da cidade, né? E eu acredito que esse serviço de transporte coletivo vai melhorar, né? Eu até já conversei com a empresa, né? Para a gente estar fazendo uma palestra também com os condutores, né, dos ônibus, legal. Porque antigamente tinha uma reclamação muito grande, né, dos ciclistas em relação aos ônibus. Então isso eu já não ouvi mais. A gente até fez esse debate que tinha aproximadamente 50 ciclistas, né, e até tinha um ciclista que ele fez vários vídeos, talvez vocês devem ter visto, o Otavinho, que me permita falar o seu nome, Otavinho. Legal. Mas ele disse que com a mudança da empresa isso já não tem ocorrido como antes. Então, tem mais respeito do motorista do ônibus com os ciclistas, é sim, isso? E isso eu posso dizer que eu já pude estar mensurando isso, né? Então, como isso está relacionado diretamente a mim, eu percebi essa grande diferença. Mas vai ser feita a palestra com esses motoristas. Nós praticamente está pronta a nossa palestra, que é diretamente para o motorista do coletivo, né? Legal. Como que ele tem que se comportar, né? Então, estamos tendo o apoio da empresa, eu acredito que vai ser um bom trabalho junto com eles. Jackson, a gente já falou no comecinho do programa, mas esse ano, então, o tema da campanha da Semana Nacional de Trânsito é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito, justamente para conscientizar os condutores. E de que forma essa campanha está sendo realizada, né? Quais são as ações principais dessa semana? Então, na segunda-feira a gente já fez uma blitz, né, no loteamento Santa Regina e conseguimos abordar em torno de 200 veículos, né? Então, também na terça-feira também foi feita outra blitz, né, que foi feito no bairro Espinheiro, né? Na quarta-feira também foi feita outra blitz na Avenida Itaipava e na quinta-feira na Contorno Sul. Então, todo esse trabalho ele está sendo feito. Minha Escolha Faz a Diferença, a gente já lançou esse tema em maio, né? Na verdade, a gente trouxe o tema ali específico para o ciclista, para o pedestre, a gente separou os flyers, que foi desenvolvido pela nossa equipe da Edutran. E agora, para a Semana Nacional de Trânsito, a gente quis utilizar um material um pouco diferente. Então, a gente trouxe sobre o álcool e a direção, a gente fez uma forma que a pessoa possa pensar. Ela vai olhar o flyer, então ela vai poder pensar. Certamente aí quem está nos ouvindo vai ser abordado ainda na Blitz e vai receber esse material. E também a gente fez sobre o uso do celular, né? Então, até no celular a gente mostra ali um carro vindo de frente com o condutor do veículo e ele no celular acaba não vendo o carro que vinha de frente com ele e depois mostra a sua esposa sozinha, né? Ele não respondeu mais a mensagem. Então, a gente traz algumas coisas relacionadas também ao celular, algumas curiosidades. Então, eu acredito que a gente, entregando esse material para as pessoas, com certeza muitas dessas pessoas vão pensar antes, né, de estarem cometendo essas infrações.
Aliás, Jackson, se você quiser mencionar aqui para quem está nos acompanhando aqui no programa, tem alguns dados bem importantes aqui sobre beber e dirigir, né? Que estão aí nesse folheto. Por exemplo, o número de acidentes no trânsito que matam cerca de 1,25 milhões de pessoas por ano, é isso? É isso mesmo. Isso são dados oficiais, né, da Organização Mundial de Saúde. E também tem todo um trabalho aqui, também uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde, que está aqui no flyer, a gente colocou. 21% dos acidentes estão relacionados ao consumo de bebida. Né? E até teve um outro dado aqui, só que a gente não conseguiu ele de forma oficial, então não colocamos no flyer, né? Que foi constatado que 26% dos acidentes, né, com vítima fatal, né, as pessoas tinham consumido álcool antes. Então, assim, isso foi verificado pelo próprio IGP. Só que nós não tivemos nenhuma fonte oficial, então não colocamos. Mas, assim, a gente vê como o álcool, ele acaba interferindo, né, diretamente nos acidentes fatais. Nos fatais, entendi. Então, os mais sérios, geralmente, tem muitos envolvidos com álcool. 60% dos acidentes fatais estão relacionados à velocidade e o consumo de álcool. Então, são os dois os maiores causadores. Então, a gente tem trabalhado em cima disso o ano inteiro, né? Aliás, tem outro dado importante aqui, que em 2016 foram lavrados 186 autos de infração de trânsito por dirigir sob influência de álcool na cidade de Itajaí. Também outro dado que é impactante. Esses dados já vinham sendo monitorados antes, Jackson? Dá para a gente saber se aumentou, diminuiu? Sim, tem como tirar esse relatório. Eu não tenho os dados dos anos anteriores, mas a gente pode estar trazendo aí numa próxima entrevista, né? Mas esses dados aí, 186, geralmente são quando acontece até o próprio acidente. Porque hoje a gente tem um grande problema, a gente já estava falando sobre celular, que é os grupos de WhatsApp, né? Então, a pessoa sabe que tem blitz num local, passa para todos os amigos que estão no WhatsApp e então acaba aqui facilitando, né, para que essas pessoas que estão dirigindo de forma errada, né, fujam da fiscalização. Então, a gente até faz um pedido para que vocês não façam isso, que essa mesma pessoa que vocês avisaram pode ser a pessoa que vai atropelar vocês ou algum ente querido. Então, que tenha responsabilidade sobre quando divulgar uma blitz no grupo de WhatsApp. Olha só. Bom, desde que o aviso seja para a pessoa ficar em casa e não sair dirigindo, né? Isso é um bom aviso, né? Se a pessoa recebeu o aviso e simplesmente, opa, vou ficar em casa e não vou dirigir, daí tá valendo o anúncio no grupo, né, Jackson? Ok, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta mais a falar sobre trânsito aqui no Viva Voz. Estamos de volta com Viva Voz. No programa de hoje nós estamos falando sobre a Semana Nacional do Trânsito e o nosso convidado de hoje é o diretor de Educação para o Trânsito aqui de Itajaí, Jackson Neri. Jackson, você tem essa missão aí, né, de tentar fazer com que as pessoas tenham essa consciência e responsabilidade ao dirigir. A educação no trânsito é isso, né? E você tem um balanço do resultado, assim, de acidentes? Como é que está o número de acidentes em Itajaí? Aumentou ou não? Como é que está esse balanço que você faz dos acidentes na cidade? Em relação até o dia de hoje, né, no mesmo período do ano passado, nós tivemos uma redução na quantidade de acidentes em 20%, de forma geral. Acidente com vítimas diminuiu, teve uma redução de 30%. E em relação à quantidade de mortes, nós só tivemos uma morte a menos, né? Então, a gente está trabalhando com a educação de trânsito, também fazendo a fiscalização para que a gente possa reduzir esse número, porque eu entendo que não há um número aceitável de mortes no trânsito. Verdade. 0 é um número aceitável. Então, a gente está trabalhando para chegar nesse número. Jackson, antes do intervalo, a gente estava até conversando sobre a campanha que foca bastante na parte de álcool e direção, também o uso do celular. Tem como fazer um comparativo da periculosidade dos dois? Assim, o que causa mais acidente ou não? Quando a pessoa ela acaba atendendo o celular, pelo menos só olhar uma mensagem no celular, ela perde de 4 a 6 segundos, olhando rapidamente. Tá? Esse é o tempo que a gente até fez esse teste, é praticamente o tempo para uma pessoa jovem atravessar a via 6 segundos. Uma pessoa mais idosa, ela leva em torno de 8, 9 segundos. Então, se você está andando no trânsito, você acha que só olhar a mensagem no celular não vai ter nenhum problema,
é o tempo suficiente para uma pessoa estar bem no meio da via e você não ter visto ela em cima da faixa de pedestre. Sim. Então, o celular, ele pode ser tão letal quanto o uso de álcool. Então, a relação que a gente faz é que os dois são tão responsáveis, né, pelos acidentes de trânsito, um quanto o outro. De forma igual. Quais são os principais problemas que você observa, né? Eu sei que a tua área é mais especificamente voltada à educação, mas eu imagino que nas blitz, esse contato direto com os motoristas, vocês consigam perceber qual é o problema ali, né? Quais são as principais orientações que você tem dado para os motoristas, especialmente esses que você tem contato nas blitz, enfim? Algumas das coisas que são apontadas para nós, né, pelos próprios condutores, é a falta de não ter conhecimento da lei. Mas são pessoas habilitadas, então eles devem conhecer a lei. Então, esse é um ponto que é muito falado para a gente. Mas eu acredito que o maior problema não é só o fato de não conhecer a lei. Porque eu vejo que o maior problema é a falta de conscientização das pessoas. Então, elas acabam tentando usar como desculpa algo que fizeram de errado, entendeu? Por não saber, ou porque a situação que ela estava acabou acontecendo aquilo. Então, a gente acredita que o pior problema que a gente tem hoje no trânsito é a conscientização. Hoje, a gente até estava numa blitz educativa e foi abordada uma senhora, né? E ela disse para mim, agora minha filha ela me corrige no trânsito. Eu perguntei para ela, mas por que, senhora? Ela disse, que vocês estiveram na escola dela, José Potter, com o motorista do futuro. E agora ela sabe mais de lei do que eu. Olha só. Sabe, a própria mãe falando isso. Eu disse, então a senhora não faz mais nada de errado na frente dela agora. Eu tento. Então, assim, a gente está trabalhando com as crianças porque a gente acredita que mudar os valores da criança, né? A gente deixar a criança, conscientizar ela, deixar mais a par de como a gente deve agir no trânsito é mais fácil do que trabalhar com um adulto. Né? Jackson, bom, e é comum encontrar pessoas que não possuem a carteira de habilitação no trânsito? Vocês veem isso nas blitz que vocês fazem ou não? É comum. É comum, sim, não ter pessoa habilitada, mas condutores, né, sem habilitação. Mas esse número, assim, eu acredito que até reduziu pela quantidade da população. Antes, né, anteriormente era mais comum. Assim, acredito que eles já viram que está tendo uma fiscalização mais efetiva, né? Então, acredito que estão evitando andar sem habilitação. Não, porque até acontecem casos de menores de idade que acabam aprendendo a dirigir com algum familiar e que pegam um carro, vão para a rua, motos também. Se acontece um acidente, né, que acaba envolvendo esse menor de idade, o que acontece, né? Qual é a pessoa que responde pelo acidente? Vai responder pelo acidente tanto o menor de idade, os pais e a pessoa que é proprietária do veículo. Então, todas essas pessoas que estão envolvidas com o menor de idade vão acabar respondendo, né? Então, ele vai ter uma série de problemas por estar dirigindo sem habilitação. O que eu posso dizer para esses jovens que andam sem habilitação, eu já também passei por essa fase, por essa vontade, né? Quando a gente é jovem, a gente quer logo pegar a nossa habilitação, quer logo sair dirigindo e acaba não esperando. Mas o que eu posso dizer para vocês é, guardem esse dinheiro para vocês fazerem a habilitação de vocês, comprar o carrinho de vocês. Na hora certa vai ter um momento oportuno, então aproveita esse tempo aí para passear, fazer bastante esporte e principalmente estudar. Certo. Agora, Jackson, a questão da educação é realmente importante em todas as áreas. E a gente observa muito claramente em relação ao uso do cinto de segurança, como, lógico, todo o trabalho que envolveu educação e também um pouco de blitz, né? E multas, né? Para quem não usa. Mas a gente observa muito que agora as pessoas, os motoristas têm essa consciência muito clara. Eu acho difícil encontrar pessoas que não usam o cinto, né? Você concorda? É verdade isso ou ainda tem gente que não usa cinto de segurança? Da mesma forma que o fato de dirigir sem habilitação também melhorou, né? O que piorou é o uso do celular. Tá. Mas a utilização do cinto tem melhorado, o pessoal está utilizando mais o cinto. Mas a minha maior preocupação não é esse. O problema não é o cinto, mas sim as crianças que andam dentro do carro sem um dispositivo de segurança, que é a cadeirinha que a gente conhece, bebê conforto. Eu vejo muita criança em pé dentro do carro,
sem o cinto de segurança, sem o dispositivo, e com certeza o risco que essa criança está ali dentro do carro é enorme. O risco que essa criança tá exposta ali é muito maior do que um adulto que está sem o cinto de segurança. E até já gosto de deixar uma mensagem, que eu escuto muito isso, já escutei da minha mãe, já escutei da minha avó, já escutei de muitas pessoas que dizem: ah, mas ela vai no meu colo, a criança, eu seguro ela. Eu quero que os condutores, os pais entendam que isso num acidente de trânsito é impossível. O peso que essa criança vai ser lançada num acidente de trânsito a 50 km por hora vai passar de meia tonelada. Você não vai conseguir segurar essa criança. Então, que tenha consciência disso e compre um dispositivo de segurança, coloque no carro e ande de forma adequada com o seu filho. Eu acho que todos aqui amam seu filho, né? E acredito que essa é a melhor forma da gente estar zelando pela segurança dele. Jackson, e em relação aos finais de semana, né? Devido às festas, você acredita que acontece um maior desrespeito às regras de trânsito ou é igual durante toda a semana? Final de semana acontece mais o problema da embriaguez. Então, se torna um pouco mais comum no fim de semana a gente abordar um condutor embriagado. Então, assim, nós não temos muitas casas noturnas aqui na nossa cidade, mas as casas que tem, a gente tem feito blitz também ao término delas, né? Então, esses condutores são abordados e são submetidos ao teste do etilômetro. Certo. Jackson, se você pudesse fazer aí um conjunto das regras gerais para boa educação no trânsito, o que você levantaria como prioridades aí para passar para o pessoal que está acompanhando o nosso programa? Eu acho que a prioridade para a gente ter um trânsito mais seguro, antes de tudo, é a gente se conscientizar. A gente amar o nosso próximo. Então, a partir do momento que a gente passa a gostar da gente mesmo e do nosso próximo, a gente vai mudar as nossas atitudes. Então, se a gente não quer se envolver no acidente de trânsito, siga a lei, né? A maioria das pessoas já conhecem a lei, elas sabem como elas têm que estar agindo dentro da lei. Então, o que eu posso dizer para vocês: saiam de casa mais cedo, procurem não sair em cima do horário, porque muitas pessoas têm que deixar o filho na escola, depois têm que ir até o trabalho. Então, saia de casa mais cedo, porque muitas vezes você tenta ganhar 5, 10 minutos no trânsito. Então, sai 5, 10 minutos antes de casa, porque o maior causador de acidente de trânsito é o quê? A pressa. Você não quer parar o carro para atender o celular. Então, a gente acaba tendo um outro problema por causa da pressa. Então, se você sair de casa 10 minutos antes do seu telefone tocar, você vai poder parar e atender o seu telefone com calma e mesmo assim chegar no horário certo no serviço. E vamos se conscientizar, respeitar as leis de trânsito, sair de casa um pouquinho mais cedo, que eu acredito que a gente vai estar no caminho certo. Bacana, então. A gente quer agradecer a sua presença aqui. Nós conversamos com o Jackson Neri, que é diretor de Educação para o Trânsito da Coordenadoria de Trânsito de Itajaí. A gente agradece, obrigada. Vai ter alguma ação no fim de semana, dentro da Semana de Trânsito? Vamos, a gente vai estar fazendo aí também blitz educativa e na segunda-feira também vai continuar. Agora, nessa sexta-feira também, hoje, nós vamos ter o programa Motorista do Futuro, a formatura das crianças. Então, está tendo bastante atividades. A gente também faz muita atividade interna nas empresas. Então, desde já, eu deixo o convite aí aos empresários que nós estamos à disposição para estar fazendo a palestra na empresa de vocês. Basta ligar na Codetran, o telefone direto é 3249-5834. Vão estar falando diretamente comigo, a gente vai estar fazendo esse agendamento e juntos vamos ter um trânsito mais seguro. Obrigada, Jackson. Fechamos aí, Nicole? Isso aí, então. Obrigada, Jackson, pela participação. Muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.